Salve, salve galera da High BPM. Aqui quem fala é o Lohan, apresentador do Talking High. E eu tô aparecendo aqui no início da live só para dar alguns esclarecimentos. A gente teve um problema aqui com o software de stream na hora de subir a live. Tipo, no último minuto deu um problema no áudio, mas enfim. Para não perder esse momento super especial com o secretário da Cultura do Governo do Estado, a gente gravou toda a conversa e acabamos de terminar a conversa, já estou aqui editando e já vou subir para vocês na íntegra e com certeza tem conteúdo muito bacana para todo mundo que atua no setor. Então já se preparem na cadeira e confere essa entrevista que está sensacional. Valeu! Boa noite, Lohan. Boa noite, secretário. É um prazer estar aqui. Acho que você definiu bem, Lohan. Vai ser um período difícil que as pessoas estão buscando por respostas e espero que o secretário consiga nos ajudar aí. É isso, hoje é essa questão do diálogo, porque existe uma certa ansiedade aí por conta de ver vários setores retornando às suas atividades e o setor de eventos a gente sabe que vai ficar, por conta da aglomeração, acaba ficando um pouco na última fila das prioridades, embora seja um setor que movimente bastante a economia do Estado. Então, eu queria saber do senhor secretário qual que são as medidas que o governo de São Paulo está tomando e o que a gente pode esperar de uma boa notícia para o retorno dos eventos. Bom, vamos lá. Realmente, nós estamos falando de um período muito difícil para o setor cultural e criativo do mundo, na verdade, mas, claro, no Brasil e aqui em São Paulo também. Em termos estaduais, nós fizemos um estudo em parceria com a FGV e estamos estimando um prejuízo da ordem de 34,5 bilhões de reais para o conjunto do setor cultural e criativo, estimando aí 6 a 7 meses de paralisia total das atividades presenciais e um período de 16 a 20 meses de recuperação. Infelizmente, é um dado de realidade, a paralisia, ou a paralisação, melhor dizendo, aconteceu da noite para o dia, ali da segunda para a terceira semanas de março. Mas a recuperação, infelizmente, ela será lenta e gradual por diversas razões. Uma parte do setor já voltou ou está voltando, tanto no interior quanto na capital. Eu me refiro aos museus, aos centros culturais, às bibliotecas, às galerias, também os cinemas, teatros, enfim, já há uma série de espaços e atividades culturais que estão voltando, né? E em muitas cidades onde estão seguindo diretamente as recomendações do Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo, nós temos também a volta dos eventos com o público sentado e onde você tem controle de acesso. No caso aqui da capital, esses eventos também podem voltar, mas há uma restrição em relação à capacidade, né, até 600 espectadores, com mais, ou participantes, com mais de 600 é necessário ter uma autorização especial da prefeitura. A questão central é essa que você colocou, aquilo que torna o ambiente ou uma atividade mais potencialmente perigoso ou perigosa do ponto de vista da disseminação do vírus é justamente a questão da aglomeração, ou seja, as pessoas estarem muito próximas, aglomeradas e sem tomar as devidas precauções. Então, por exemplo, num ambiente como um museu, como um cinema, ou como uma galeria, é mais razoável, mais fácil que se consiga controlar a presença do público, o comportamento do público e limitar as interações e as possibilidades de aglomeração, assim como também fiscalizar se está havendo uso das máscaras, a distância de 1,5 metro entre as pessoas, a capacidade máxima de lotação, etc. Obviamente que num evento
com muita gente, as pessoas em pé, circulando, e como um evento, por exemplo, de música eletrônica ou uma festa, é mais difícil que você possa fazer este controle, portanto, esses ambientes e eventos se tornam mais vulneráveis aí à disseminação do vírus. O grande ponto de mutação, né, será o advento da vacina, né? E, naturalmente, assim que a gente consiga ter um contingente bem grande de pessoas imunizadas por conta da vacina. Isso está, acho que, bem próximo de acontecer. A expectativa é que em novembro, ou no máximo, no mais tardar, em dezembro, comece a vacinação aqui em São Paulo, talvez em outros lugares do Brasil também. E claro que haverá aí um processo, só que em São Paulo são 45 milhões de habitantes, mas a ideia do governo do estado de São Paulo é que todos tenham, no intervalo máximo de 4 meses, acesso à vacinação. E aí, claro, as coisas serão diferentes e todas as atividades poderão voltar. Nós certamente entraremos com a vacina na fase azul do Plano São Paulo e aí os eventos poderão voltar. A questão central, como eu disse, então, é essa da aglomeração. É importante dizer, eu falo isso aqui para finalizar essa minha intervenção inicial, é que o setor cultural e criativo tem uma importância econômica e social muito grande. Essas atividades todas juntas, elas geram 3,9% do PIB de São Paulo, isso aí é alguma coisa em torno de 78, 79 bilhões de reais. Nós estamos falando de 1,5 milhão de postos de trabalho e a crise teve um efeito devastador sobre as atividades presenciais. Se de um lado houve um estímulo à fruição cultural online, isso é positivo, a gente teve uma aceleração grande aí nesse processo de virtualização, né, da distribuição, da difusão e do acesso a conteúdos culturais e criativos online, mas o fato é que, com as restrições às experiências presenciais, a gente teve aí um impacto econômico muito grande. Nós procuramos atuar aqui no âmbito do governo do estado de São Paulo, tomando uma série de medidas compensatórias. É óbvio que é impossível dar conta do impacto devastador que essa crise gerada pela pandemia teve. Nós estamos estimando aí uma queda do PIB brasileiro da ordem de 5%, quer dizer, um crescimento negativo, portanto, de menos 5% na economia. É simplesmente a maior crise da história do Brasil. Não há nada semelhante desde que se mensura crescimento de PIB no nosso país. Mas procuramos tomar algumas medidas compensatórias. Eu listo aqui rapidamente. Logo no início ali da crise, a partir da terceira semana de março, nós disponibilizamos, no âmbito da Desenvolve São Paulo, uma linha de crédito de capital de giro para empresas, sobretudo pequenas e médias, da economia criativa, com cerca de 500 milhões de reais. Em seguida, disponibilizamos uma linha de crédito, aliás, uma linha de microcrédito no âmbito do Banco do Povo para pequenos e microempreendedores. Também lançamos uma plataforma de streaming e de vídeo por demanda online, chamada Cultura em Casa, que tem sido uma experiência muito bem sucedida. Temos aí já mais de 2 milhões de visualizações nos conteúdos disponibilizados, mais de 700 mil usuários únicos. Essa plataforma ela também é uma forma de geração de renda para os artistas, os técnicos, à medida em que os conteúdos são licenciados e são remunerados, né? Além de tudo, é uma iniciativa de ampliação do grau de acesso da população a conteúdos culturais de
de qualidade. Essa é uma iniciativa que continuará, né, para depois da pandemia, vamos continuar com ela. E lançamos com recursos próprios do Estado 3 programas de fomento que incluem a área da música, incluem a área de eventos também, o PROAC ICMS, o PROAC Editais e o PROAC, ou melhor, o Juntos pela Cultura, com um total de 177,2 milhões de reais de investimento em cerca de 4.800 projetos culturais. Isso aí, obviamente, gera renda, gera emprego, gera inclusão, gera desenvolvimento, ajuda a mitigar o impacto devastador da crise e ajuda a criar condições para a recuperação, para a retomada. E agora nós estamos fazendo um esforço gigantesco para implementar a Lei Aldir Blanc aqui no estado de São Paulo. Nós temos, no âmbito do estado, 264,1 milhões de reais, oriundos do governo federal, do Fundo Nacional de Cultura. Estamos implementando o inciso primeiro, que é a renda básica para trabalhadores da cultura que tiveram, que perderam seus trabalhos, seus empregos, suas atividades, e também lançamos uma série de 25 editais no âmbito do PROAC Editais Lab de Lei Aldir Blanc. E em breve lançaremos mais editais também com recursos da Lei Aldir Blanc. E esse investimento público ele tem esse sentido que eu mencionei, quer dizer, de reduzir o impacto negativo da crise e de criar condições para uma aceleração da retomada. Sim, é interessante. Secretário Rodolfo, fica à vontade para fazer seu primeiro questionamento. Secretário, muito legal tudo isso que você acabou de explicar para as pessoas. Acredito que muitos não sabiam, né, sobre essas informações. Você, falando dentro, vamos dizer, da música eletrônica ou até em outras vertentes, vocês estão aí, né? A gente vai falar um pouco mais para frente, né, sobre a lei Aldir Blanc, mas falando sobre outros incentivos, a música eletrônica ela recebe muitos festivais, muitas marcas estrangeiras que elas veem no Brasil uma excelente forma de expandir, porque o Brasil ele é muito vasto, ele é muito grande, as pessoas são muito ecléticas. Então, festivais estrangeiros, marcas estrangeiras, elas têm muito interesse de vir para o Brasil e, querendo ou não, festivais do tamanho como o Lollapalooza, até o Rock in Rio, por mais que ele seja do Brasil, festas grandes, elas giram muito bem a economia, não somente, quer dizer, em todos os âmbitos, né? As pessoas que são empregadas, as pessoas que trabalham, enfim, tudo isso. Só que essas mesmas marcas, esses mesmos festivais, eles encontram muita dificuldade de vir para o Brasil justamente por falta de incentivo do governo. E eu gostaria de saber se você acha que, após essa pandemia, haverá possibilidade de vocês enxergarem isso como uma possibilidade e incentivarem essas marcas a virem, a girar mais a economia, a girar mais o turismo e tudo mais. É uma ótima questão. De fato, historicamente no Brasil, é impressionante que isso ainda seja assim. Muitas pessoas, e aí entre elas muitos políticos e gestores públicos, têm demonstrado uma grande incapacidade de encarar as atividades culturais e criativas e o setor de entretenimento entre essas atividades culturais e criativas como vetores de promoção de desenvolvimento, como atividades geradoras de emprego, geradoras de renda, geradoras de inclusão, de oportunidades, aliás, altamente geradoras, né? Enfim, isso realmente é lamentável, porque o Brasil é um país que tem uma grande vocação para este setor, por diversas razões, e considerando aí todas as formas de
de expressão e de realização dentro deste campo, né? E se há um país onde faz sentido investir em cultura e economia criativa como vetores de desenvolvimento, em projetos culturais como ativos, é realmente o Brasil, porque essas atividades e esses ativos já têm um peso econômico imenso, e os números demonstram isso, e tem um potencial ainda não realizado gigantesco em todas as áreas. Você mencionou aí a área de música eletrônica. Claramente nós temos um exemplo do que eu estou falando, mas há uma dificuldade histórica de encarar, por exemplo, essas atividades como profissões, de reconhecer a importância, a relevância, a seriedade disso, né? Quer dizer, até hoje, até nas famílias, né? Quer dizer, a pessoa chega e diz assim, olha, para os pais e diz assim, olha, eu estou montando com os amigos uma empresa, a gente vai fazer festas e a gente vai ganhar dinheiro com isso, isso vai ser o meu trabalho e tal. E o pai vira e diz, vai estudar, meu filho, vai fazer engenharia, ou vai fazer direito, ou vai... porque isso é que é profissão, não é fazer festa. Não, só que você fazer festas e eventos e atividades culturais em geral, você está falando de um mercado altamente promissor, onde o grau de agregação de valor é gigantesco, eventualmente o potencial de rentabilidade é muito maior até do que em atividades tradicionais. Mas a gente ainda tem, eu diria, assim, uma barreira cultural aqui no nosso país para entender essas atividades como profissões e, do ponto de vista do poder público, dos políticos, dos gestores, encarar essas áreas como vetores de promoção de desenvolvimento econômico e social que devem ser objeto de políticas públicas, né? Eu tenho pautado a minha trajetória na administração pública justamente por levantar e fazer tremular essa bandeira, né, da cultura e da economia criativa como vetores de promoção de desenvolvimento. E é por isso que, na minha visão, nós temos que ter políticas públicas consistentes para essas áreas, porque a gente tem aqui uma espécie de triple win, né? Quer dizer, você tem o benefício econômico evidente em termos de geração de renda e de emprego, você tem o benefício humano, porque, de modo geral, essas atividades culturais e criativas elas resultam em qualificação dos indivíduos, em melhoria do repertório, ampliação do repertório das pessoas, deixam as pessoas mais felizes, mais capazes, mais sensíveis, mais próximas. Tem a questão do reforço das identidades, dos laços identitários, do bem-estar e por aí vai. E, finalmente, o Estado recebe de volta aquilo que investe na forma de arrecadação de impostos, né? Essas cadeias de valor das atividades culturais e criativas, como são cadeias onde há um altíssimo componente de valor agregado e são também atividades que crescem cada vez mais, inclusive sob o impacto das novas tecnologias. A gente tem cada vez mais pessoas consumindo mais bens, serviços, experiências culturais, que tem um grau altíssimo de agregação de valor. Essas cadeias acabam multiplicando o investimento. Quer dizer, entra R$1 ali no início do processo econômico, no final você tem R$16, R$17. A gente tem vários estudos que apontam isso. E aí isso significa, no final, uma arrecadação de impostos pelo poder público. Agora, acho que tem muita coisa que nós podemos fazer. Agora, por conta da forma como se dá no Brasil a divisão de tarefas entre as instâncias do poder público, isso é mais uma questão municipal, porque nós precisamos tornar as nossas cidades amigáveis para os eventos. Não é possível que nós tenhamos esse grau de burocracia que nós temos aqui
no Brasil, você precisa de 20, 30, 40, 50 licenças diferentes para você produzir um evento, sem contar aquela fúria arrecadadora do poder público e aquela fiscalização autoritária. Os fiscais ficam procurando pelo em ovo, e as legislações são tão detalhistas que mesmo um evento como um Rock in Rio ou um Lollapalooza, que vocês aí mencionaram, acaba sempre tendo alguma coisa que está ferindo alguma legislação. Uma vez eu estava no Rock in Rio e estavam fazendo lá uma blitz no Rock in Rio por conta do volume que os vendedores, volume de música no ouvido dos vendedores, que estaria superando o volume permitido pela legislação XYZ. Aí os organizadores do Rock in Rio disseram, não, mas nós distribuímos aos vendedores aqueles tampões de ouvido justamente para protegê-los deles. O fiscal dizia, mas eles não estão usando. Sim, eles não estão usando porque eles querem ouvir a música. Quer dizer, uma das vantagens de você trabalhar num evento como o Rock in Rio é que você pode ir lá tá lá trabalhando, ganhando seu dinheiro, tá ouvindo uma música bacana. Aí os próprios vendedores tiram, né? Não usam, né? Mas o organizador do evento não pode ser responsável por isso. Enfim, realmente, você empreender no Brasil é muito difícil, porque a gente tem uma burocracia gigantesca. Isso é realmente lamentável. Então, eu acho que, assim, em nível municipal, em geral, essas regulamentações são todas municipais, e em nível municipal nós precisamos tornar as nossas cidades amigas do setor cultural e criativo, amigas do setor de eventos e de entretenimento. E em nível federal, a gente tem também muitos problemas que dizem respeito a legislações como a trabalhista e como a tributária, né? Quer dizer, a nossa legislação trabalhista, ela é uma legislação ainda muito arcaica, apesar das modificações recentes, que foram muito positivas, e elas não dão conta das relações de trabalho que nós temos no ambiente cultural e criativo, que são distintas das tradicionais, das atividades industriais e de serviços do passado, né? Aquela coisa da CLT, do emprego, do 9 às 5, e por aí vai. Quer dizer, não é assim que as coisas funcionam no nosso setor. E essa incompatibilidade entre a dinâmica própria das nossas atividades e essa legislação, isso sempre causa muitos problemas para as empresas, né? Também a questão da legislação tributária. Frequentemente, a gente identifica casos de bitributação, tritributação. Temos também um negócio absurdo aqui no Brasil, que aquilo que para nós, no setor cultural e criativo, por exemplo, um DJ, os equipamentos que um DJ precisa, ou então os equipamentos que uma empresa de design, que uma empresa de games precisa, esses equipamentos eles são listados na Receita Federal como bens de consumo e não como bens de produção, porque é uma visão antiga, arcaica, de que aquilo é uma coisa que você usa para lazer e não para trabalho. Só que um turntable para um DJ é a mesma coisa que uma máquina para uma indústria. É o meio pelo qual você realiza o seu trabalho. Então, a gente deveria ter essa distinção. O que acontece? A tributação sobre bens de consumo ela é muito maior do que a tributação sobre bens de produção. Então, é muito mais difícil para alguém ser um DJ ou um designer ou um desenvolvedor de jogos aqui no Brasil do que em qualquer outro país, por conta dessa visão arcaica. Enfim, citei aqui alguns exemplos, acabei até me estendendo nisso, só para dizer que, infelizmente, esse problema de mentalidade que eu mencionei, que é essa dificuldade atávica que nós temos aqui de encarar as atividades culturais e criativas como atividades profissionais de empreendedorismo e geradoras de renda e emprego e, portanto, desenvolvimento, isso aí faz com que
nós tenhamos dificuldades em muitas áreas onde não deveríamos ter. E essas dificuldades são obstáculos ao desenvolvimento da arte, da cultura, da economia criativa, do entretenimento, claro, do setor de eventos no nosso país. Então, enfim, nós temos aí um longo caminho a percorrer no sentido de superar esses obstáculos todos. Sim, realmente, e isso esbarra em muitas questões, né? Como a regulamentação da profissão de DJ, também a briga também para a regulamentação de outras atividades culturais. Então, ainda existe muita discussão sobre o quanto seria positivo ou não essa regulamentação, mas a gente acaba esbarrando em direitos, né? Essa questão que é um grupo muito grande de pessoas que movimentam e que levantam os eventos, que fazem eles acontecerem e que em situações como essa ficam desamparados, sem algum tipo de ajuda, e tem que se abrir certas exceções para que possam ser ajudados. Então, é toda uma questão justamente da profissionalização da profissão, como o senhor mesmo mencionou. E falando ainda a respeito sobre ajuda, sobre incentivo, uma das ações que foram colocadas para recuperar o setor de eventos e setor cultural no geral é justamente a Lei Aldir Blanc. E eu queria saber de você, secretário, se como que funciona essa Lei Aldir Blanc e se os produtores de eventos ou as pessoas que trabalham na montagem, toda a parte de produção do evento, se elas têm algum tipo de direito nesse sentido da Lei Aldir Blanc, como que existe alguma ajuda específica para esse setor contemplada pelo governo estadual ou federal? Bom, vamos lá. A Lei Aldir Blanc é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente da República e agora está sendo implementada. Ela basicamente destina 3 bilhões de reais oriundos do Fundo Nacional de Cultura, dinheiro que estava parado lá no Fundo Nacional de Cultura. A lei destina para que os estados e os municípios de todo o Brasil invistam no setor cultural como uma maneira de reduzir o impacto da crise gerada pela pandemia e criar condições para a retomada do setor. Metade do dinheiro foi distribuído aos estados, metade do dinheiro está sendo distribuída aos municípios do Brasil. Aqui em São Paulo, nós recebemos, no âmbito do estado, como eu mencionei, 264,1 milhões de reais, e os 645 municípios de São Paulo podem receber um total de 302,1 milhões. Eu digo podem porque você precisa ter um papel ativo, quer dizer, para receber o recurso, o município e o estado precisam dar entrada no Ministério do Turismo com um plano de ação para a utilização desses recursos. Esse plano precisa ser analisado e aprovado pelo Ministério do Turismo, e uma vez que isso acontece, então, o recurso é repassado, né? Nós já temos aí cerca de 70% dos municípios de São Paulo já tiveram seus planos de ação aprovados. Temos aí mais alguns que estão com os planos em análise, e temos cerca de 25% dos municípios que ainda não deram entrada, e o deadline é agora. Portanto, esses municípios precisam fazer isso. Agora, são municípios, em geral, muito pequenos, porque vocês veem que dos 302,1 milhões, que é o total para os municípios de São Paulo, esses 25% de municípios representam 12 milhões de reais. Portanto, são os municípios menores mesmo, né? O dinheiro que não for pleiteado pelos municípios, ele será revertido para o Estado. Então, o dinheiro, em tese, não se perderá. Tem uma divisão de trabalho entre os municípios e os estados. Aos estados, aos governos estaduais, cabe a execução do artigo, ou melhor, do inciso 1º da lei, que é um programa de renda básica para trabalhadores do setor cultural e criativo que ficaram sem trabalho por conta da pandemia.
é uma ajuda muito parecida com aquele programa de renda emergencial que o governo federal fez e que valia para todas as atividades, para todos os setores. Os critérios são, inclusive, os mesmos, né? Quer dizer, para você poder se inscrever e pleitear essa ajuda de custo, que é uma ajuda de R$ 3.000, você precisa ter recebido em 2018 o máximo de R$ 28.500. Você não pode ter recebido qualquer outro tipo de ajuda do governo federal. Enfim, tem uma série de critérios para que as pessoas se qualifiquem. Mas, de fato, quem, porventura, se qualificar, atender aos critérios, tem direito a receber R$ 3.000. Nós criamos uma plataforma chamada Dados Culturais. O endereço é www.dadosculturais.sp.gov.br e lá você tem acesso às informações sobre esses critérios e também tem o formulário online de cadastro, que é o ponto de partida. Então, as pessoas interessadas e que se qualificam devem se cadastrar, preencher as informações que são exigidas pela lei. Nós, inclusive, o prazo inicial vencia hoje, nós optamos por expandir esse prazo até o dia 4 de novembro desse ano, então as pessoas têm até 4 de novembro, e no dia 4 de novembro nós vamos encerrar o cadastro, vamos fazer o cruzamento com outros cadastros para ver realmente, checar se as pessoas cadastradas são elegíveis, e todos aqueles que forem elegíveis nós vamos pagar até a segunda semana de novembro os R$ 3.000, né? E nós temos também no âmbito dos estados o inciso terceiro, que é a parte de editais e chamadas públicas. Então, nós temos hoje 25 editais abertos com recursos da Lei Aldir Blanc, totalizando R$ 75 milhões, e nós temos várias linhas que incluem o setor de eventos, o setor de música eletrônica, a área de música e por aí vai. Então, é uma questão aí dos artistas, dos produtores, dos técnicos darem uma olhada também por meio dessa plataforma Dados Culturais que eu mencionei. Eu até aproveito aqui para repetir o endereço www.dadosculturais.sp.gov.br. Lá você tem a lista desses 25 editais, você pode ver em qual ou em quais você se qualifica. Nós temos uma linha, por exemplo, que é uma linha para que as pessoas apresentem ideias de aulas online. Então, você, por exemplo, é um DJ, ou você é um produtor, ou você é um técnico, você tem um expertise, você tem um conhecimento. Então, a ideia é que a gente apoie com R$ 5.000 para que você grave, filme uma aula de até 50 minutos sobre algo que você domina, que você conheça, que você vai compartilhar esse conhecimento que você tem com as pessoas. E aí nós temos essa plataforma Cultura em Casa, e a ideia é que esses vídeos sejam disponibilizados por esta plataforma. Também vamos disponibilizar no YouTube, Instagram, etc., redes sociais, para que isso fique disponível. Isso aí certamente vai ajudar alguém que está querendo iniciar na profissão, que está começando, enfim, ter acesso a conhecimento. E vamos lançar também muito em breve mais linhas, porque temos mais recursos disponíveis aí pela lei. E aos municípios, finalmente, cabe executar o inciso segundo, que é um subsídio a espaços culturais que tiveram as suas atividades interrompidas. Então, as pessoas podem procurar também as prefeituras das suas cidades, as áreas relacionadas à cultura. Certamente não deve ser difícil de encontrar também online, para ver como elas podem ter acesso a esse subsídio. Então, por exemplo, se você tinha uma casa de espetáculos ou um local de festas
enfim, e você teve que fechar isso por conta da pandemia, então você pode pleitear esse subsídio, que, se eu não me engano, vai de 3 mil a 10 mil reais por local, por espaço. E os municípios também têm recursos para implementar editais, isso depende de cada município. Aqui na capital, as inscrições estão abertas também para o inciso segundo, o subsídio a espaços, e para os editais da capital. Enfim, nós temos que executar esses recursos até o final do ano, pela lei, isso é obrigatório, e no caso dos editais e chamadas públicas, onde você tem contrapartidas, essas contrapartidas têm que acontecer no primeiro semestre de 2021. Eu recomendo que as pessoas procurem primeiro a nossa plataforma, vejam lá se se inscrevem nos requisitos do programa de renda básica, do inciso primeiro, vejam também os editais, você pode entrar num e no outro, não há nenhuma incompatibilidade, e também procurem os editais e o inciso segundo nos municípios. Maravilha, uma informação de utilidade pública. Então, exatamente. Eu gostaria apenas, secretário, que isso até seria algo que a gente perguntaria para o senhor. Opa, perdão. Perdi o fone, desculpa. Nós íamos perguntar para o senhor justamente sobre a Lei Aldir Blanc, se os artistas eles estariam inclusos nela, né? E você acabou de falar, pelo que você disse, que os artistas, né, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir essa entrevista, a maioria, com certeza, são artistas. Artistas, técnicos, todos os profissionais da área cultural. A lei é bastante abrangente, bastante inclusiva, esse é o espírito dela, né? Enfim, então, nós temos essa abrangência muito grande, produtores, enfim, falando aqui especificamente de música eletrônica, DJs, técnicos, produtores, organizadores de eventos, todos esses profissionais se habilitam, se qualificam. Perfeito. Maravilha. Então, como hoje o secretário também tá nas suas missões aí também, e o tempo dele é curto, mas muito valioso, eu vou deixar para o Rodolfo aí a última pergunta que ele tem aí para fazer, e aí a gente conduz ao fim o nosso bate-papo muito proveitoso, e realmente vai abrir a mente de muita gente que trabalha no setor, que realmente estava não vendo muitas perspectivas de retorno e de algum apoio dessa parte governamental. Certo. Secretário, a minha pergunta ela vai ser um pouco mais ampla, mas bem direcionada para o setor da música eletrônica. Eu gostaria de entender por parte do senhor, como secretário, como que você enxerga a música eletrônica no Brasil e principalmente em São Paulo. Porque, como você disse na sua primeira resposta da minha pergunta, e você falou uma verdade, está muito intrínseco na sociedade esse pensamento antigo, né, principalmente de fazer festas, e a música eletrônica ela está muito dentro disso. As pessoas ainda possuem um grande preconceito com a música eletrônica, associam ela apenas a coisas erradas, quando na verdade não é. Ela movimenta muito a economia, né, cada vez mais cresce, como eu disse na questão dos festivais internacionais, cada vez mais festivais, cada vez mais marcas internacionais, elas querem estar no Brasil, porque principalmente o Brasil, ele exporta muitas pessoas para os festivais lá fora. Você vai em festivais e tem brasileiros em absolutamente todos os lugares. Mas ainda assim, aqui no Brasil, a gente anda a passos de tartaruga para a gente conseguir consolidar isso. Então, eu gostaria de entender por parte do senhor como que você enxerga a música eletrônica, qual que é o futuro dela, como que vocês projetam ela para daqui 10 anos, por exemplo? Olha, o setor de música eletrônica é um dos mais dinâmicos e promissores do que a gente chama de economia criativa, né? Que é uma definição bem abrangente, que inclui um número bastante relevante, significativo de atividades artísticas, culturais,
de entretenimento e inclui também a música, os festivais, os eventos e a música eletrônica especificamente. E entre esses setores e essas atividades todas, a música eletrônica aparece como uma das mais significativas e promissoras. É uma economia e deve ser vista desta maneira também. Claro que tem uma dimensão artística, tem uma dimensão comportamental, tem, portanto, uma dimensão cultural, mas também tem uma dimensão econômica. Nós temos aqui no Brasil um vastíssimo público para a música eletrônica, né? E também nós nos tornamos um país produtor de música eletrônica. Isso é muito bacana, né? Porque, na verdade, quando você é meramente consumidor, até uma boa parte da riqueza produzida por aquele setor vai para fora, né? Porque você está, seja na forma de royalties, de licenciamento, e por aí vai, né? Mas quando você é produtor, aí você está gerando riqueza dentro do país. Então, assim, nós não apenas nos tornamos produtores no sentido de que nós temos muitas empresas que realizam eventos proprietários, quer dizer, dos quais elas são proprietárias, portanto, elas exploram as receitas desses eventos e essas receitas ficam aqui gerando renda, gerando emprego, gerando oportunidades aqui no Brasil, mas também nós temos muitos artistas. Então, do ponto de vista da criação da música eletrônica, o Brasil é um polo importante. E uma coisa bacana da música eletrônica é que nós temos uma arena global de música eletrônica, de maneira que muitas vezes uma criação feita aqui, não importa onde, ganha rapidamente o mundo. E as pessoas são, obviamente, remuneradas por isso, porque é uma criação intelectual, então você tem a remuneração feita de diversas maneiras. Eu faço um pouco a analogia, por exemplo, com a área de games, né? A área de games também é uma área onde o acesso ao mercado global é um acesso mais fácil e mais rápido, de maneira que as barreiras são menos significativas, menos relevantes, né? Então, quer dizer, uma pequena empresa desenvolvedora de games desenvolve um game mobile e consegue colocar esse game mobile numa plataforma global, tipo Google Play ou então a App Store, e aí pode ganhar o mundo com isso, pode ter acesso a consumidores do mundo inteiro e vai ser remunerada aqui, vai gerar emprego aqui, vai gerar renda aqui e tal. Isso, de certa maneira, acontece na economia da música eletrônica, né? Então, você tem um nível de circulação global e de acesso a mercados globais até muito maior do que em outras áreas. Então, por conta de todos esses aspectos que eu mencionei, além, eu diria, da grande vocação que os brasileiros têm demonstrado, né? Quer dizer, a gente tem, como eu falei, não só um mercado consumidor grande, mas a gente tem muita gente empreendendo nessa área e a gente tem também muitos criadores, muitos artistas gerando conteúdos e jogando esses conteúdos no mundo. Então, por conta desses fatores, aqui no Brasil, a música eletrônica tem se mostrado ser uma economia bastante dinâmica e bastante abrangente. Ela precisa ser encarada desta maneira também do ponto de vista das políticas públicas e da atuação do poder público, né? No que diz respeito ao Estado de São Paulo, todos esses editais e essas linhas de crédito que eu mencionei, elas estão abertas e estão abertos, né, no caso dos editais, para a área de música eletrônica também. Quer dizer, nós não fazemos nenhum tipo de discriminação, né? Então, isso vale para todas as empresas e todas as áreas do setor cultural e criativo, e entre elas estão as que lidam com o setor de entretenimento em geral, com o setor de eventos mais especificamente e com a música eletrônica mais especificamente ainda, né? Enfim, então, e acho que isso aí é a maneira correta, adequada de tratar. Então, eu acho que precisamos encarar como uma economia, precisamos encarar como uma economia para a qual nós temos uma vocação,
e uma economia que tem um potencial de crescimento e de expansão, até em termos de exportação, muito grandes, né? Por isso merece um empurrão, merece um estímulo, merece um reconhecimento, né? E acho que é um setor que tem crescido bastante e acho que está chegando num ponto de maturidade muito interessante, né? Acho que as empresas têm crescido, têm se consolidado, você tem cada vez mais pessoas trabalhando e com um grau de capacitação cada vez maior. É normal isso, né? Quer dizer, porque também não é um setor tão antigo assim, né? Quer dizer, é uma atividade relativamente recente, então você tem uma curva de aprendizagem, uma curva de desempenho, e aí você vai chegando num ponto de maturidade que é muito positivo. Eu tenho observado isso, quer dizer, os eventos são cada vez mais profissionais, cada vez mais bem organizados, estruturados, a cena é cada vez maior e mais bem estruturada e organizada. Eu tenho visto também muitos eventos legais que discutem as questões das atividades de música eletrônica e contribuem muito também para a capacitação do setor, né? É muito importante essa maturidade, essa seriedade para que haja um reconhecimento cada vez maior desse setor, né? Para que esse preconceito que a gente mencionou seja vencido, né? Caia por terra, porque de fato não faz sentido nenhum. E cada vez que o setor demonstra a sua seriedade, o seu profissionalismo, a sua organização e a sua capacidade de geração de renda e emprego, então o setor contribui muito para diminuir esse preconceito. Isso é muito positivo para todos. Então, assim, eu sou muito otimista, apesar da crise desse ano. Temos que reconhecer, a crise é avassaladora, realmente isso é uma tragédia, é lamentável que tenha acontecido, mas, enfim, nós temos que buscar forças para superar essa crise, esse momento difícil e nos transformarmos e nos reerguermos e sermos ainda mais potentes, né, depois da crise. Mas, enfim, mesmo com a crise, acho que é um setor super dinâmico, que tende a crescer cada vez mais pelas suas características intrínsecas. Com certeza, e esse é o tipo de mensagem que nos enche de ânimo, né? Por ver que as autoridades estão vendo a nossa busca realmente pelo profissionalismo, mostrando que nós somos um movimento organizado e que quer realmente ser reconhecido como tal, como um dos movimentos que levam a economia do Estado, do país para frente. E ter essa perspectiva realmente anima muito a gente em questão do futuro do que a gente exerce. Perfeito. Não, adorei a resposta, acredito que seja isso. Eu fico feliz de ver alguém como você, um secretário, ter essa visão. Isso me deixa otimista para que mais pessoas que estejam no poder tenham essa visão também. E eu acredito que é realmente questão de tempo. O setor já está se mostrando super profissional, super rentável, cresce cada ano mais. E acho que a tendência é só crescer e espero que nós tenhamos aí o apoio do governo, do Estado, federal, sempre ao nosso lado. Com certeza. Maravilha, é isso mesmo. E muito obrigado a vocês aí pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Espero que a conversa tenha sido rica e produtiva para todos e vamos em frente. Vamos superar aí essa crise e vamos voltar ainda mais fortes, mais potentes. Com certeza. Muito obrigado, secretário Sérgio Saleitão, pela presença e por disponibilizar esse tempo aqui para nós. Muito obrigado, Rodolfo, pela parceria de sempre. Estamos juntos aí nessa luta. E muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí até o final. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo, porque tem informações de ouro aqui para todo o nosso setor.
E muito obrigado e continue acompanhando o Talking High aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, em breve aqui no Spotify, em outras plataformas de streaming. Muito obrigado a todos os convidados, obrigado a você que assistiu e muito boa noite a todos vocês. Boa noite, valeu. Boa noite, obrigado.